Gente, comentar uma coisa com vocês. No vídeo anterior, eu só apaguei um comentário. Não precisei apagar mais nenhum. Só que esse comentário, ele começou muito bem, com um questionamento interessante, que é o título desse vídeo. Mas eu precisei apagar porque a pessoa fez um questionamento pra gente abordar, que achei interessante. Mas, na sequência do comentário, veio ofensas e ataques em relação à minha religião. Do tipo, você tem que voltar pra igreja, porque essa religião vai acabar com a sua vida, e porque Jesus é o único Senhor e Salvador da sua vida, da nossa vida, e essas coisas, sabe? Né? Vocês estão acostumados. Então, eu apaguei só pela crítica pela religião, que eu não pedi opinião sobre a minha religião. Mas o início é o que vamos abordar após a vinheta. Então vamos lá. A pessoa abordou o seguinte: por que as suas entidades ou as entidades de outras pessoas permitem cair em furadas? Por que a entidade não avisa no começo quando a gente se relaciona com uma pessoa errada ou quando vai cair numa furada? Por que a entidade não vem e fala pra gente? A resposta é muito simples. Por conta do nosso livre-arbítrio. Nós temos livre-arbítrio de escolhas na nossa vida. Nenhuma entidade ela vai te pegar pela mão e decidir por você em qual caminho você deve seguir. E como que a gente vai saber se está certo ou errado? Existem sinais. E a espiritualidade coloca sinais na nossa frente. Isso é para tudo na nossa vida. Eu já vi diversas pessoas questionando que receberam conselhos errados de entidade. Inclusive eu já passei por isso também. Do tipo, tô conhecendo uma pessoa e essa pessoa é boa pra mim? Eu já perguntei, também caí nessa. E aí uma bombogira que me atendeu falou: sim, essa pessoa é maravilhosa, essa pessoa tem um coração tão bom quanto o seu. Isso tem um tempo, tá, gente? Bem lá atrás. E logo depois essa pessoa, nossa, a maior furada de qualquer situação na vida, tá? Não tô falando só de vida afetiva, não. Isso vale também para amizades, isso vale para caminhos profissionais. A nossa espiritualidade, ela dá sinais e a gente tem que estar atento todos os dias. Então, eu sempre aconselho vocês a consultar a espiritualidade de vocês, né? Parar com esse negócio de depender somente da espiritualidade do outro, do guia do outro, da opinião daquela bombogira que você gosta muito. Não que seja errado, tá, gente? A gente, claro que em algum momento ou outro a gente vai precisar. Mas os nossos é sempre mais importante. Por quê? Eles nos conhecem, são eles que andam com a gente, são eles que sabem das nossas necessidades, são eles que sabem o que complementa na nossa vida de alguma forma. Então pergunte, questione sempre aos seus, peça sinais. E os sinais sempre aparecem, eu tô falando pra tudo, na vida afetiva também, na vida profissional, amizades, pra gente não cair mais em furada nenhuma. E até a entidade, as nossas, principalmente, elas entendem a questão do livre-arbítrio de escolhas. Então, por mais que ela te aponte uma situação da qual você está entrando, de uma amizade falsa, de um relacionamento conturbado, os sinais estão ali no começo. Então, peça sempre para que você esteja sempre de olhos abertos e o que vier como sinal, que você não desmereça de forma alguma aqueles sinais, porque lá na frente vai haver consequências. Assim como aconteceu no meu caso. A história que eu contei anteriormente, na primeira semana, na segunda semana, já foi muito claro o sinal que a espiritualidade me deu da onde eu estava me metendo.
Na questão de relacionamento afetivo, preste muita atenção como um homem ou uma mulher fala do seu ex, né? Quando começa a falar que era maluco, que era doido, que era aquilo outro. Tô dando um exemplo, tá, gente? Isso já é um sinal que provavelmente você vai ser a próxima maluca que ele vai falar, né? A louca apaixonada que corre atrás de você desesperadamente e que depois, quando você vai descobrir, não é nada disso. Então, fique atento. No meu caso, na situação do vídeo anterior, eu fui mais cabeça fraca, digamos assim, porque eu tive sinais evidentes e eu fui muito fraca porque eu fui ouvir conselho de pessoas próximas de mim que insistiram muito, mas muito, que eu desse uma chance. Eu entrei já bem no começo, sabendo que tinha alguns comportamentos bem estranhos e eu fui fraca de cair em conselhos, né, de supostamente amiga, na época acho que era, hoje amiga dessa pessoa, e que eu fui fraca e continuei, o negócio piorou, eu tentei permanecer e foi piorando, e pra sair depois, gente, não tem como. Então, o que eu falo pra vocês é o tal do livre-arbítrio. Eu não posso ficar aqui choramingando, falando, ai, coitadinha de mim. Eu sabia lá no começo que tinha alguma coisa estranha. E hoje, conversando com algumas pessoas que passaram na vida dele, pessoas que, até seguidoras que estão entrando em contato comigo, contando relatos semelhantes, nota-se que é uma pessoa que não dá não. Então, gente, isso vale pra tudo na vida, sabe? Vale pra amizades. Como que essa amizade que você começou a se relacionar, ela te trata? Qual é o tipo de reciprocidade que você tem nessa amizade? Como essa pessoa que você às vezes abre o seu coração, conta das suas fraquezas, qual é o histórico dessa pessoa, como é, o que ela fala das amizades antigas, como foi a história dessa pessoa, porque provavelmente vai acontecer com você também. Então, o que eu quero trazer para vocês é que a espiritualidade, ela não faz coisas que estão ao nosso alcance. O que é do nosso alcance é a gente que tem que tomar partido, decidir e caminhar. Então, essa questão também vai para pessoas que estão abrindo negócio, fazendo sociedade. Olha como essa pessoa, de repente, fechou o último negócio com a parceria anterior. Se foi culpa do outro, ou, sei lá, procure saber. Porque a espiritualidade, ela te dá sinais de tudo que você vai vivenciar. E não adianta depois culpar a espiritualidade. Entende? Então, isso vale para relacionamento, isso vale para amizade, isso vale para parcerias de trabalho, de decisões na sua vida, de tudo, até das nossas finanças. Se você vai gastar aquilo que você não tem, aí depois você vai falar que fizeram macumba para você para mexer na sua vida financeira. Então, é questão de organização. A gente tem que aprender que é nossa responsabilidade. Tá, mas vamos lá. Tem uma segunda parte aqui nesse vídeo, que eu sou oraculista, né? E as pessoas me procuram para tomar decisões. Então eu sempre deixo muito claro para as pessoas que não existe adivinhar o futuro, tá? O meu jogo é passado, presente e futuro. O futuro não é uma adivinhação. O passado, ele justifica o presente. Eu sempre explico isso para as pessoas que me procuram. E a questão do livre-arbítrio, as coisas podem mudar. Às vezes tem tendência a dar certo, parceria, amizade, trabalho. Mas o ser humano, ele pode cagar com tudo. Se ele quiser, ele pode cagar com tudo. Às vezes um relacionamento cai no jogo lá que tem tudo pra dar certo e no dia seguinte a pessoa escolhe caminhar com outra pessoa. Ah, me apaixonei por fulano de tal e agora tô namorando o outro. Livre-arbítrio, é isso. Entende? Então a espiritualidade, ela pode te dar sinais, ela pode te dar conselhos,
ela vai te mostrar, vai esfregar na tua cara o que você tá entrando e você escolhe ir porque você quer. A consequência depois a gente tem que aturar, a gente tem que sustentar, não é? Então, era isso que eu queria trazer para vocês, porque eu tenho certeza que é uma dúvida de muitas pessoas, por que a espiritualidade permite acontecer determinadas coisas na nossa vida. Aprendizado, evolução, a gente amadurece, a gente fica mais forte. Tem muita coisa que a gente pensa que é ruim, mas entra como experiência e nos fortalece, que lá na frente a gente vai olhar para trás e falar, nossa, eu passei por aquilo ali e tô de pé. Então, para finalizar esse vídeo, já que a pergunta foi feita por uma pessoa evangélica cristã, né, me chamando de volta para a igreja e tudo mais, na nossa religião é bem ao contrário. Aqui, a prática do livre-arbítrio é real. Então, o que a gente planta, a gente colhe. Não dá pra dizer que, eu fui enganada. Eu fui avisada lá no começo. Eu quis permanecer, eu insisti achando que ia mudar, que muitas mulheres, assim como eu, a gente tem essa ilusão de achando que vai melhorar o outro ou de que pode melhorar e vai se afundando cada vez mais. Então não tem essa. Na nossa religião não tem culpa, a gente não culpa o diabo, a gente não culpa o inimigo. A gente tem que assumir as nossas escolhas, porque as coisas são mostradas lá no começo. Se você que passou por situações parecidas como a minha, que eu tô relatando aqui, se você olhar lá pra trás, você teve sinais. A espiritualidade te mostrou. E aí você permaneceu porque você quis. É sobre isso. Axé os meus.